Olá turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Aqui quem vos fala é o professor Pedro. Trabalharemos hoje o descritor número 3 do SPAES em língua portuguesa. Esse descritor, ele trata de inferir o sentido de palavra ou expressão. Então, nesse descritor, nós vamos trabalhar o sentido, o significado que uma palavra, o sentido que uma palavra pode obter em um texto, em uma frase, tá certo? Para isso, nós devemos entender que a palavra ela pode receber dois significados diferentes, dois sentidos, o sentido conotativo e o sentido denotativo. Lembrando que o sentido conotativo é aquele sentido figurado. Ele depende muito do contexto em que é empregado. Ele é muito usado em literatura, porque em literatura trata muito de emoções, de sentimentos, e às vezes os autores usam essas palavras no sentido conotativo, ou seja, na figura de linguagem, para demonstrar algum sentimento, alguma emoção do personagem ali na sua história, tá certo? Um exemplo aqui de sentido conotativo, coloquei aqui uma frase: aquele homem é um cachorro. Aqui a palavra, eu coloquei até em destaque, cachorro. A gente sabe que o sentido literal, o sentido real dessa palavra, refere-se a um animal, a um bicho, né? Aqui ele está comparando as atitudes do homem às atitudes, aos jeitos, aos trejeitos de um cachorro. Então aqui está sendo um sentido conotativo, ou seja, está comparando, associando, não é o sentido literal da palavra, tá certo? Aqui a gente vê o sentido denotativo. E o que é o sentido denotativo da palavra? É a linguagem em que a palavra é utilizada em seu sentido próprio, literal, original, real, o sentido objetivo. O exemplo que eu coloquei aqui: o cachorro da vizinha fugiu essa manhã. Olha só, aqui essa palavra está adotando o seu sentido original, que é relacionar a um animal, não é? A um bicho, ao bicho cachorro. Então, a gente viu aqui que a mesma palavra empregada em contextos diferentes, empregada em situações diferentes, ela pode gerar sentidos diferentes. O sentido conotativo e o sentido denotativo, tá certo? Relembrando que o sentido conotativo é quando eu comparo. Por exemplo, aqui o autor, a pessoa que escreveu essa frase, comparou o homem ao cachorro nas atitudes, no jeito, tá certo? Em alguma característica, algum sentimento, alguma emoção que o autor quis expressar, ele colocou essa palavra fora do sentido real. Já no sentido denotativo é no sentido original, no sentido real, no sentido literal, tá certo? Então, gente, é importante compreendermos esses conceitos que foram colocados aqui, compreender também o que o descritor número 3 quer de nós, que é inferir o sentido de palavra ou expressão, para nós termos uma leitura boa, uma leitura com um bom desempenho, que a gente possa realmente ser bons leitores. A gente tem que saber isso daqui, ó, para a gente ser bons leitores, para a gente saber se comunicar melhor, tá certo? Então, pessoal, basicamente o nosso vídeo a gente iria tratar, né? A gente falou aqui sobre isso, tá certo? No decorrer das aulas a gente vai aprofundar mais nesse conteúdo, que é muito interessante, muito importante, tá certo? Teremos atividades sobre isso aqui. Qualquer coisa, me perguntem, me chamem no WhatsApp, no privado, que a gente conversa e resolve, tá certo? Então, basicamente era isso, nosso conteúdo de hoje, né? Nosso objetivo que nós temos é que a gente possa compreender todos esses sentidos aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais.